Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje é mais um dia de porrada na Warner. Sim, porque as entrevistas aí não param para falar sobre a Liga da Justiça 2017, Liga da Justiça de Zack Snyder. Sempre aparece uma pessoa nova aí para falar o quão perturbador foi o período lá das refilmagens de 2017. Cheguei a comentar essa semana aí a entrevista que o Ray Fisher deu pro The Hollywood Reporter, falando com mais detalhes sobre os problemas que ele teve envolvendo a produção lá do Joss Whedon e Jeff Jones. Dessa vez um player novo apareceu aí para dar a sua versão, que é o Chris Terrio, que foi o roteirista lá que ajudou a fazer o roteiro de Batman vs Superman e que escreveu a Liga da Justiça de Zack Snyder. E o bicho ficou fulo da vida quando a Warner resolveu aí mexer no roteiro dele e fazer aquela coisa maluca lá da Liga da Justiça do Joss Whedon. Eu acredito piamente que alguém lá da parte de marketing da Warner deve estar xingando o Deus e o mundo de quem permitiu a Liga da Justiça do Zack Snyder ser lançado, né? Porque abriu uma caixa de Pandora aí que, meu Deus, vai ficar até o final do ano aí que gente aparecendo reclamando sobre lá a produção em 2017. Mas vamos então aqui traçar alguns pontos importantes do que envolve a entrevista, porque é sempre bacana bater na Liga da Justiça do Joss Whedon. E ao mesmo tempo vou pedir sua gentileza para curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus. Se você é novo, aproveite e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo do morcego. A entrevista do Chris Terrio foi dada para Vanity Fair e foi publicada no dia 8 de abril de 2021. Entrevista feita pelo Anthony Brasnica, ou Brasnica. E já vamos começar com a frase mais intensa dele aqui, que é o seguinte: o corte teatral de 2017 foi um ato de vandalismo, falando sobre a Liga da Justiça, diz Chris Terrio. Zack pode ser muito cavaleiro para dizer isso, mas eu não sou. Então o bicho já veio com o pé na porta aqui falando: esta porcaria que vocês colocaram no cinema, olha, foi uma sacanagem de meu Deus. O rapaz não tem papas na língua, até porque, pelo que a gente vai sentir na entrevista, ele sofreu muito pelo que a Warner fez, não só com o Batman vs Superman, que foi fazer um corte teatral também com meia hora a menos, tirando algumas coisas que envolvem ali a evolução do filme, o contar da história e toda a sua dinâmica. Ao mesmo tempo fez toda aquela atrocidade com a Liga da Justiça lá de 2017, fazendo com que o próprio Chris Terrio fosse meio que marginalizado em Hollywood. Meio que a carreira dele ficou um pouco abalada em Hollywood, porque o nome dele continuou constando lá no filme 2017, por mais que tiraram muita coisa do que ele tentou fazer. Então por isso que ele sente muito essa raiva em relação a todo o trabalho que foi jogado fora e tudo que a Warner fez em relação à Liga do Snyder. E a entrevista é interessante porque mostra como é que ele chegou nesse universo DC, como é que ele foi convidado a trabalhar. E isso rolou a partir de Batman vs Superman, quando o Ben Affleck foi lá dar uma olhada no roteiro e viu que as coisas não estavam sendo muito bem colocadas, ele resolveu chamar o Chris Terrio, que tinha trabalhado com o Ben Affleck no filme Argo. Inclusive o Chris Terrio ganhou o Oscar de melhor roteiro pelo Argo. Decisão essa que foi aprovada pela Warner, até porque colocar o Ben Affleck como a grande estrela do filme, você tem que fazer algumas coisas que a estrela do filme quer, né? Que é chamar o roteirista aí que ele curte para tentar dar uma consertada no que estava sendo colocado em Batman vs Superman. E o que ele mexeu no roteiro do Batman vs Superman? Uma das coisas que mais chamaram a atenção nessa entrevista é o fato que quando ele recebeu ali o script ou algumas notas da Warner em relação, por exemplo, à evolução do Batman, o Homem-Morcego ia estar matando do começo ao fim, inclusive ele ia até marcar o Lex Luthor no final do filme. Aquela marca que ele deixa lá com o morcego, ele ia deixar marcado o Lex Luthor, continuando então aquilo que o personagem viveu do começo ao fim, sem uma espécie aí de redenção pro Batman. Coisa que o Chris Terrio não aceitou pro filme. Ele falou: olha, eu sei que vocês querem construir esse Batman raivoso, eu sei que vocês querem fazer isso com o personagem, você justifica isso pelo fato de que ele quer matar o Superman, mas ele tem que ter uma redenção pro filme. Não adianta vocês fazerem tudo isso e continuar fazendo o Batman matar, porque não vai adiantar nada pro personagem. E é uma coisa que faz muito sentido, é uma coisa que inclusive em vídeos anteriores, vídeos antigos eu defendia, que aquele momento onde o Batman não marca o Lex Luthor é o momento que o Homem-Morcego se dá conta que ele estava muito errado nas atitudes dele. Eu sei que o filme dá uma pesada nisso, é um pouco difícil em alguns momentos ali, quando a gente vê depois da cena da Marta, o Batman continuar metralhando a galera, a gente vê essa redenção que é proposta no filme. Mas eu entendo que aquele momento específico, quando o Batman deixa o Lex Luthor, é quando realmente o personagem se dá conta das besteiras que ele fez. E é mais ou menos isso que o Chris Terrio quis construir do personagem, e não simplesmente deixar
deixar o cara fazendo qualquer coisa, continuar matando porque não adiantaria, palavras dele. Então muitos dos elementos sombrios que é construído em Batman vs Superman, que é um filme pesadíssimo, já vieram antes do Chris Terrio chegar para fazer o filme, para escrever o roteiro do filme. Então ele teve que explorar esse elemento sombrio, explorar justificativas com que faz aí com que o Batman e o Superman, principalmente o Batman, queiram se pegar na porrada até a morte. E eu gostei da maneira como ele quis caracterizar o Batman em BVS. Ele basicamente queria fazer o Homem-Morcego ser parecido com o protagonista do livro Moby Dick, né? O Capitão Ahab lá, que quer caçar a baleia e está cego em relação a isso. Ele é um homem possuído, ele tem dor no coração, ele quer caçar aquele monstro que ele está vendo na sua frente. E aí é isso que o Batman é representado no BVS, que é caçar o Superman de qualquer maneira. Não adianta o Alfred falar alguma coisa, não adianta o Alfred aqui questionar que, pô, o que você vai fazer, você tá maluco? O Batman tem um propósito e ninguém vai impedir ele. E o próprio roteiro dele, na verdade, não tinha nome também, não ia ser Batman versus Superman. Isso partiu da Warner e do marketing da Warner. Eles queriam colocar esses dois nomes, Batman vs Superman, porque é uma coisa que chama a atenção do público, né? Mas a princípio o roteiro não tinha título. E se partisse do Chris Terrio, também não seria esse o título do filme. E o roteirista reclama demais assim dos 30 minutos que foram retirados do filme para ir para o cinema. Que a gente tem aquele corte lá que é o estendido que foi no Blu-ray, que acaba trabalhando um pouquinho melhor ali aspectos da história. E uma das coisas que eu mais tenho ficado sentido nessa entrevista em relação ao que ele fala é algumas críticas que ele recebeu em vários pontos, especialmente no que tange a Lois Lane, visto que um crítico disse que aquelas falas da Lois com o Senhor da Guerra lá do começo do filme eram falas ou diálogos vazios ou estúpidos, e que o Chris Terrio não sabia escrever a Lois Lane. E o Chris Terrio acaba revelando que na verdade ele se inspirou numa jornalista chamada Mary Colvin, que foi morta na Síria. Ela era uma jornalista que entrevistou em um artigo um senhor da guerra checheno que disse que não apertaria a mão dela porque ela era uma mulher. E a Mary Colvin respondeu: não há nenhuma mulher nesta sala, apenas uma jornalista. E o Chris Terrio se inspirou nessa jornalista da vida real que trouxe esse diálogo real para colocar na Lois. Então você vê assim que às vezes os críticos realmente são complicados. Inclusive dizendo que o Chris Terrio não entendia de mulheres, jornalistas ou seres humanos, que o Terrio era simplesmente um escritor de merda. Eu realmente fiquei sentido por ele. Porque receber esse tipo de crítica assim, quando você tem boas intenções e não más intenções, é sempre tenso. Bom, de qualquer maneira, o Chris Terrio disse que a relação com o Zack Snyder era muito boa. Quando ele chegou então para trabalhar no filme do BVS, o Snyder era muito receptivo às ideias que o Chris Terrio queria trazer, né? Os dois trabalhavam muito bem e o Snyder era muito entusiasmado em colocar as ideias que o Chris Terrio estava fazendo no papel e colocar no filme também. Ele era muito receptivo em criar um filme ali em parceria com esse roteirista. Mas por mais que o Chris Terrio teve esses problemas em BVS, como por exemplo a Warner ter cortado meia hora do filme, tirando algumas pontas importantes ali do que envolve a película, bem como o fato dessas críticas mais assintosas, ele ainda quis fazer o filme da Liga da Justiça para terminar a construção que ele estava fazendo desses personagens, trazer um filme mais esperançoso, trazer um filme mais alegre, em contrapartida ao que foi estabelecido no BVS. Se nós tínhamos ali um filme que era bem mais denso, bem mais dark, que tinha ali propostas que realmente pegavam personagens de uma maneira bem intensa, a Liga da Justiça seria um pouco o contrário, ele estabeleceria personagens de outras maneiras. Só que a Warner estava com outros pensamentos, estava com outros problemas na cabeça, queria fazer outro tipo de filme e não aquilo que estava sendo estabelecido pelo Snyder e pelo próprio Chris Terrio. Inclusive parece que eles tinham todo um cronograma de filmes ali, né? O que é normal, na verdade, né? Na Marvel tem um cronograma de filmes de lançamento, em outros estúdios tem e vai indo. Só que o problema é que quando esses filmes que querem criar uma espécie de universo tem esse cronograma, você precisa saber exatamente o que vai acontecer nesses filmes para você poder relacionar a Liga da Justiça. E uma das reclamações que o Chris Terrio tem é que ele não sabia exatamente o que estava sendo estabelecido no filme da Mulher Maravilha para ele poder colocar na Mulher Maravilha da Liga da Justiça. O filme do Aquaman ele não teve acesso a nada, então ele não sabia exatamente como trabalhar o personagem para deixar uma ponta para se trabalhar no filme do Aquaman. Aquela questão toda que envolve a comunicação dos Atlantes no filme da Liga do Snyder para o filme do Aquaman do James Wan se deu porque realmente ali as produções não se comunicaram. O Chris Terrio fez daquela maneira porque, enfim, ele achou que fazia sentido no filme especificamente, escrever o roteiro daquela maneira. E ele não sabia exatamente como James Wan e como roteirista do filme do Aquaman iriam trabalhar os personagens conversando em Atlantis. Então, realmente era a tal da bagunça lá, né? A Warner simplesmente falou, olha, a gente tem que fazer esses 3 filmes aqui. Pronto, faz o teu filme aqui. Você vai fazer Liga da Justiça? Faz Liga da Justiça. Escreve aí. Mas eu preciso saber, Mulher Maravilha, Aquaman, dane-se. Faz Liga da Justiça. Show? Então era complicado a parada ali, né? E aí quando teve todo o problema do Zack Snyder se afastar e chegou o Jeff Jones, o Joss Whedon,
Aí o Chris Terrio acabou meio que sendo colocado para escanteio, né? Eles falaram, olha, a gente assume daqui, não precisa mais se preocupar. Quando o filme ficou pronto e o Chris Terrio teve a oportunidade de assistir antes do lançamento, o Chris Terrio, ele ligou pro advogado dele e pediu para tirar o nome dele do filme, dos créditos do filme, porque ele não queria estar relacionado com o filme 2017. Só que como faltava muito pouco tempo pro filme ser lançado, ia ser muito complicado tirar o nome dele. Porque o nome dele já estava em todos os banners, toda a produção de marketing. Se você tirasse o nome dele, ele também iria causar um marketing negativo pro filme, né? Então isso poderia ter rolado todo um processo judicial meio complicado, então ele manteve ali, mas como as coisas não ficaram muito legais, ele simplesmente quis se afastar de tudo. Inclusive o Chris Terrio foi um cara que ficou muito calado em relação à Liga de 2017. Foi um dos caras que pouco falou sobre os problemas de produção. Essa entrevista que ele está trazendo hoje é uma boa novidade, assim, pra gente ver esse lado dele, na questão da construção das histórias que eram feitas. Sobre o fato dele conversar com os atores, por exemplo, conversar com a Gal Gadot, e ela fala, olha, talvez esse aspecto aqui não seja legal em relação à personagem. E os dois serem receptivos para construir a Mulher Maravilha que agradasse o roteirista e a atriz. Toda a construção que envolveu o Ray Fisher com o Cyborg, que é uma coisa que ele ficou extremamente chateado quando tiraram do filme. Então a Warner também foi um tanto quanto complicada em relação ao roteiro pro Chris Terrio. Foi uma experiência bem horrível para ele, e ele se sente feliz pelo lançamento da Liga do Zack Snyder especificamente. Ele acha assim até que as críticas positivas ou negativas são justas aqui dentro do roteiro que ele estabeleceu da Liga do Snyder, e não no roteiro que foi da Liga 2017. Isso era uma coisa que deixava bem chateada, ele ter sido relacionado a esse filme que na verdade ele quase não tinha nada a ver. Essa é toda a raiva dele, por isso que ele fala que foi uma afronta esse filme ter sido lançado, que foi uma vandalização que fizeram com o trabalho dele, do Zack Snyder, e de toda a produção lá do filme. O que é verdade, né? Você ter o seu trabalho feito, uma pessoa mexe lá e tudo mais, e ainda tem teu nome sendo relacionado àquela produção, quem não ficaria chateado, no mínimo? Mas justiça seja feita, o CEO da época, que era o Kevin Tsujihara, que mandou o filme ter 2 horas só e não sei o que era impossível você fazer um filme de 2 horas que construir todos esses personagens de uma maneira ok, no mínimo. Já não é mais CEO da Warner, né? Ele teve um escândalo todo lá que acabou tirando ele. O próprio Jeff Jones, o Joss Whedon aí, vocês sabem o que tá acontecendo com eles. Sobrou uma galerinha ali meio complicada, tipo o Toby Emmerich, mas ainda assim, muita gente daquela época que causou ali a Liga da Justiça 2017 já foi afastada aí dos estúdios da Warner. Talvez o Jeff Jones que seja o cara um pouco ainda mais ligado com algumas coisas, mas pelo menos ele tirou toda a influência dele, né? Tiraram toda a influência dele em relação aos filmes da DC. Mas assim, a Warner tá levando porrada todos os dias, né? Todo mundo aí tá querendo fazer entrevista com os membros da produção pra tirar alguma coisa, né? É ordenhar a vaquinha ali pra saber qual podre novo pode ser publicado. E você lê as entrevistas, por exemplo, a gente viu a entrevista do Ray Fisher, essa entrevista do Chris Terrio, você vê que foi toda uma sacanagem naquela época, né? Aquela época foi complicada mesmo. E um filme daquele jeito não poderia dar certo, enfim, já falei N vezes sobre isso. Mas eu gosto de ver essa entrevista aqui por trazer aspecto já lá do Batman versus Superman. Esse é um ponto importante. Ver exatamente o que eles queriam fazer. Se nós tínhamos esse filme que era bem mais complicado, trabalhava os personagens de uma maneira bem dark, você querer ver o outro lado deles, né? Ver uma evolução desses personagens, especialmente na figura do Batman, me deixa pelo menos feliz no sentido de ver os caras quererem fazer algo diferente com o personagem, mas ainda assim atingir um ponto que seja bom para um personagem que é um super-herói. Então isso eu gostei de ver nessa entrevista, né? Que o Chris Terrio pelo menos tinha esse pensamento. Por mais que eu sei que o Batman vs Superman tem alguns problemas nessa construção quando o cara chega metralhando todo mundo mesmo depois da cena do Martha, tal qual eu falei já. Mas ainda bem que teve o Chris Terrio ali pra, por exemplo, mudar aquela cena lá do Lex Luthor que a galera queria que o Batman marcasse o Lex, né? Aí não faria nem o menor sentido. Mas assim, a Warner, ela é complicada porque os executivos são bem burros. Essa é a verdade. Eles não entendem exatamente como é que funcionam essas franquias que eles têm. Quantas vezes a gente já viu informações, notícias, declarações aí de diretores, roteiristas, de um executivo querendo mudar uma cena que fez toda a diferença para um filme. A gente não teve lá Patty Jenkins falando que um executivo queria tirar aquela cena da Terra de Ninguém, da Mulher Maravilha, que talvez seja a melhor cena do primeiro filme dela. Você fica pensando, pô, quem que foi o cara que quis tirar essa cena? Pelo amor de Deus, o cara não entendeu o filme. Pô, não entendeu a personagem, sei lá, o cara tava olhando o celular dele na hora, falou, essa cena aqui tá muito longa, tira esse negócio aí, deixa um pouquinho mais curtinho esse filme aí, porque, porra, tô sem saco. Por isso que a Warner é um estúdio que, na verdade, ele tem que deixar o diretor fazer o filme que ele quer, né? Isso sempre foi uma filosofia da Warner, né? Trazer as grandes mentes aí, né? Até um tempo atrás, na verdade, né? Trazer as grandes mentes aí, deixar os caras fazerem o filme que eles querem, e
Isso era muito bom porque faziam grandes produções surgirem. Essa filosofia do controle todo que a gente vê em outras franquias, tipo a Marvel, ela pode funcionar para a Marvel pela filosofia da Disney, do Kevin Feige e assim por diante. Mas dentro da Warner, os executivos de lá não têm cabeça para fazer isso. E muito possivelmente qualquer pessoa que eles coloquem como líder da parada toda lá do DC Filmes não vai adiantar muito, porque ainda vai ter executivo enchendo o saco e o cara que tá aqui como líder vai ter que ficar lambendo as botas dessa galera lá de cima e fazendo as paradas todas dar errado. Tipo que nem foi o Jones aí que fez um monte de besteira também aí, permitindo que o Joss Whedon lá fosse um cara abusivo. Inclusive The Batman, quando o Matt Reeves foi chamado pra ver se ele tinha interesse em fazer o filme do Homem-Morcego, ele disse, olha, eu vou fazer o meu filme. Se vocês quiserem fazer o filme de vocês, eu deixo com vocês. A propriedade é de vocês, sem problema algum. Mas se vocês querem que eu faça um filme do Batman, eu vou fazer o meu filme, não de vocês. Ele se impôs em relação aos executivos e talvez seja uma coisa muito boa. Pro Batman especificamente até, né? Pra gente ver essa produção tendo a ideia dele. Bom, mas de qualquer maneira, até minhas opiniões em relação à entrevista. O que você achou aí do Chris Terrio falando? Você corrobora aí com as palavras dele? Você fica sentido em relação às coisas que ele falou? Ou você não gosta do trabalho dele, não gostou ele em Argo, não gostou em BVS, não gostou da Liga da Justiça Snyder? Enfim, fale o que você quiser nos comentários, com educação, por favor. Não precisa me chamar de estúpido ou coisa do tipo, conforme algumas pessoas fizeram aí, porque a gente pode tratar sempre com cordialidade aqui as palavras, né, e cada um de nós. Eu também, né, por favor. Eu espero. Mas me traga seus comentários aqui embaixo, me comenta, deixa um morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.